Pastor Derisvan Pereira vai deixar aqui um destaque, sua palavra nesta manhã, sua gratidão que está em seu coração também, para que possamos compartilhar com ele. Bom dia com Jesus. É uma satisfação muito grande estar aqui pela primeira vez. Nós somos daqui, dessa região, né? Podemos dizer que nosso início na mensagem, enquanto eu estava observando o pastor Albertino aqui, né? O pastor Francisco fala que o pastor Albertino Correia foi o evangelista que Deus fez e quebrou a forma, né? E a gente fica muito satisfeito. E enquanto eu estava no banco ali, eu lembrei de uma coisa que me chamou a atenção. Foi ele que me evangelizou. Isso é também um recado para os nossos companheiros que estão aí nessa caminhada. E ele, sem saber, me mandou para o pastor para me batizar. E eu fui evangelizado pelo pastor Albertino Correia. Eu tinha por volta de uns 12 anos mais ou menos de idade. E aos 30 anos eu encontrei o pastor que me batizou, que era o pastor dele, né? Fiquei satisfeito, então por isso vim participar. Tenho um carinho muito grande por ele, pelo seu ministério, e que Deus continue abençoando essa família maravilhosa que faz parte deste companheirismo. Eu quero deixar aqui algo que eu gostaria que a igreja prestasse bastante atenção, principalmente no dia em que nós estamos vivendo. A noiva de Jesus Cristo tem recebido um alimento diferente do sistema organizacional que os homens têm colocado nesse mundo e confundido a mente das pessoas. Por isso nós temos um princípio bíblico para este evangelho do qual nós fazemos parte e pregamos. E o nosso princípio nas Escrituras começou por um guia lá em Jerusalém. Quando esse guia desceu lá em Jerusalém, ele anunciou esse verdadeiro evangelho, o qual nós estamos aqui sustentando até os dias de hoje. Ele desceu na forma do Espírito Santo no dia de Pentecoste, em obediência à voz de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele permanece até hoje. Amém. E o certo é que nós precisamos examinar o que nós estamos ouvindo e estamos seguindo a cada passo, a cada instante em que nós vivemos, porque nós estamos no tempo mais difícil, mas também o tempo mais glorioso, aonde a noiva do Senhor Jesus Cristo está fazendo o desfecho final. Nós não viemos aqui para vermos uns aos outros, nós viemos aqui para adorar a Deus e ouvir a voz deste guia que é o Espírito Santo. Veja o que o profeta fala nesta mensagem: um guia. Ele diz que quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, ele está perdido, ele está num estado de confusão. E nos dias em que nós estamos vivendo é o que está acontecendo com as pessoas. Elas, por estar perdidas, sendo dirigidas por guias cegos, elas estão num estado de confusão. Mas se você observar, existe um guia verdadeiro. Existem homens que Deus tem levantado para dirigir a sua igreja até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só o que ele diz assim: assim é quando o homem está perdido de Deus. Ele faz coisas que comumente não faria. Ele faz coisas que estão além dos pensamentos de um ser humano fazer. Um homem
perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que tenha se afastado de Deus, afastado dos princípios da Bíblia, afastados dos princípios da Bíblia de Deus, faz coisas que às vezes não se esperaria encontrar numa igreja do Deus vivo. Isso não sou eu que está falando, isso não é o William Branham que está falando, isso é o guia, o Espírito Santo. Na mensagem Véu Adentro, o profeta de Deus chama sempre a atenção da igreja para não olhar para o homem, mas sim para olhar para o que sai através dos lábios do homem. Não era o William Branham, mas era a voz de Deus através dos lábios de William Branham, assim como é a voz de Deus através dos meus lábios, dizendo aqui: uma igreja no estado de confusão. Agora vejam, eles ganham seu dinheiro, essas igrejas, por meio de jogos de bobata, jogando na loteria, jogos de azar, qualquer coisa que possam fazer. Eles ensinam qualquer coisa. Essas igrejas que estão causando essas confusões, eles ensinam qualquer coisa, deixam passar qualquer coisa nas suas igrejas, dão tapinha nas costas das pessoas, de homens, deixam que passam impunes com essas coisas. Isso mesmo, põe diáconos na junta que se casam 4 ou 5 vezes, só para passarem impunes com isso. Veja, irmão, para conseguirem pagar as suas contas, para poderem andar e fazer status nessas igrejas que fazem esse tipo de confusão. Aí o profeta vem e diz: há uma só conta, irmão, irmã, que você tem que conseguir pagar, que é a sua obrigação para com Deus. E você tem uma obrigação para com Deus, como filha e filha de Deus, que é de obedecer o guia, o Espírito Santo. Você não tem que fazer jogo de azar para levantar dinheiro para ministro nenhum, mas você tem que ouvir a voz que vem de Deus. Veja, levante-se e diga a verdade. É para nós, ministro. Nós temos a obrigação de dizermos para a nossa congregação a verdade vinda diretamente de Deus. Doa aonde doer, custe o que custar. O profeta nos ensina através dessa mensagem que ainda que eu tenha que comer um prato de lentilha, mas eu tenho que dizer a verdade para esta igreja. E ele almejou no seu ministério ver homens levantarem com esse tipo de mensagem, não para causar uma confusão na mente das pessoas, que em momento nenhum o nosso Deus mandaria um profeta para levar a igreja a ficar confundida. Pelo contrário, quando as igrejas estivessem em confusão, para cumprir as escrituras, então Deus enviaria o mensageiro com uma mensagem restauradora, trazendo de volta à igreja a fé dos seus pais apostólicos, que é a igreja primitiva. Agora veja, trazendo a verdade. Veja, uma pessoa perdida, um homem perdido, ele está em um estado de desorientação. Ele é uma pessoa louca. Isso é uma loucura o que nós estamos vendo. É por isso que nós deixamos a nossa cidade e viemos para dar uma mão de companheirismo para o nosso companheiro nesta região aqui, para dizer para vocês, irmãos, que congregam com seus ministros, que nós estamos defendendo uma causa justa em Pitanga, em Curitiba, em Fazenda Rio Grande, em Araucária, em Sítio Cercado, por onde estiverem, nós estamos no mesmo espírito, que é o nosso guia.
Agora, só para nós terminarmos, ele diz assim: o guia tem entendimento de como ir e de o que fazer. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Deus nunca falhou, igreja. Ele não falhou em enviar esta mensagem. Ele envia um guia, mas você tem que aceitar esse guia. É individual, é com você. Ou você aceita esta mensagem para entrar no arrebatamento, ou você recusa e aguarda a segunda ressurreição para ver o que vai acontecer. Que tem um guia aqui na terra chamado Espírito Santo, que conhece todas as artimanhas de Satanás, os truques das doutrinas erradas, dos ismos que se levantarão contra esta mensagem. O guia está aqui, mas você tem que ouvir, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: quando o Espírito de verdade, aquele que o mundo não conhece, mas vós, noiva do Senhor Jesus Cristo, sabe que essa voz é de Deus, esta voz te guiará em toda a verdade, começando com o seu batismo, o seu comportamento de cristão, de cristã, obedecendo a voz do seu pastor, do seu anjo da sua cidade, que foi levantado por Deus. Ele te levará até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Olha, ele disse que é para me falar mais um pouco. Eu queria parar, né? Graças a Deus. Eu gostaria de convidar a minha esposa, a irmã Ivanete Dias Pereira, para ficar de pé. Às vezes ela fica assim tímida, né? Isso é bom, né? Essa faz parte do meu ministério, né? Que Deus já tinha visto desde antes da fundação do mundo. Eu também gostaria de chamar o irmão de Jonatas Pereira para ficar de pé, e o irmão Derisvan Pereira Júnior. Ficou para trás? O irmão de Jonatas Pereira, ele nos ajuda lá em Araucária e também Fazenda Rio Grande, aonde eu sou pastor, nessas região metropolitana. De Jonatas Pereira é meu filho, e Derisvan Pereira Júnior é o meu filho caçula também, né? Não está por aqui, vem num carro mais atrás aí. Eu gostaria também de convidar os irmãos que congregam comigo em Fazenda Rio Grande, e é só de Fazenda Rio Grande que veio, não veio mais alguém. Gostaria de convidar esses irmãos para que se ficassem de pé, esses irmãos que são de Fazenda Rio Grande. Está vendo aí, ó? Trouxemos bastante gente aí. Tudo fazendeiro. Aqui é fazendeiro sem dinheiro, nós somos filhos do rei. Amém? Agora eu gostaria de fazer uma apresentação, assim, uma pré-apresentação. Eu gostaria de convidar o irmão Euclides para ficar de pé. O irmão Euclides, só para dizer aqui para a igreja, né? Ele tem um vínculo aí com a minha família por volta desde 1980, por aí, alguma coisa assim. Depois o pastor Albertino vai complementar isso aqui. Eu estou chamando ele para ficar de pé, e ele, de repente, não sabia disso que eu ia fazer, né? É uma surpresa para ele, né? Desculpe até por tomar um pouquinho mais de tempo, mas eu creio que isso aí faz parte da adoração também. O ano passado, eu sempre passo uma vigília com o pastor Albertino, eu gosto de ter companheirismo com ele, e o ano passado eu fiquei com o pastor José Carlos em Laranjeiras do Sul, e vim para Pitanga, aonde mora minha irmã, aqui em Pitanga. E eu tive na casa do irmão Euclides, que por sinal a gente sempre fazemos lá um companheirismo quando voltamos, né? E ele sempre tem falado para mim de uma família dele, que ele tinha ali na região, os filhos, que ele tinha desejo de caminhar nessa mensagem e tudo. E aí ele pediu para mim para que fizesse uma visita para ele, né? E eu sempre tomo alguma coisa que acontece na minha vida, até mesmo por um certo temor, né? Que quando você vai falar das coisas de Deus e cuidar de eleito, tem que ter respeito, tem que ter sinceridade naquilo, né? Então eu cheguei lá
e ele falou assim: pastor, irmão, na época eu era evangelista, irmão, você poderia visitar os meus filhos lá? Eu falei: não, eu vou sim. E aí eu fui fazer uma visita ali para ele, e encontrei o irmão, fica de pé, irmão Marcos, primeiro irmão Marcos, isso. Irmão Marcos é um dos filhos do irmão Euclides. Eu passei no primeiro culto que eu fui para a Fazenda Rio Grande, eu passei no posto onde o irmão Marcos trabalha e deixei ali um cartão meu, né, do meu dia a dia profissional. Então eu deixei lá, falei: ó, tem o meu telefone aqui, irmão, eu sou o irmão Delisvan, eu estive visitando seu pai, e ele pediu para que eu passasse aqui. Sem saber, eu estava começando os meus primeiros passos no meu ministério. Então eu cheguei lá, deixei com o irmão Marcos, e o que me chamou a atenção, pastor Leonói, quem me ligou, me mandou uma mensagem, foi o irmão que vai levantar ali agora, o irmão Isaías. Não parece o nosso irmão Isaías lá de Goiás? É o pastor Isaías, né? Quem sabe no futuro, né? Aí o irmão Isaías me manda uma mensagem no meu celular, diz que queria falar comigo, dizendo que ele era filho do irmão Euclides e tal. E aí a gente foi protelando, e até que chegou o dia da nossa consagração oficial, lá no nosso encontro de jovens, aonde eu fui consagrado como pastor, e tenho tomado isso aí, irmãos, não falei até agora sobre isso aí, mas como uma vindicação. E aí o que me chamou a atenção é que eu fui lá na casa do irmão Isaías, exatamente no último dia do nosso encontro que nós tivemos em fevereiro, encontro de jovem, que houve muitas manifestações desse guia lá no nosso meio, desse Espírito Santo que fez uma revolução no meio dos filhos de Deus, muitas coisas maravilhosas. Fui fazer a visita para o irmão Isaías, aonde ele chegou para mim e disse assim: pastor, você contou a história, o irmão Isaías foi batizado, até gostaria que logo em seguida o pastor Albertino fizesse algumas colocação dele aqui, foi batizado pelo pastor Albertino Correia, é isso? Congregou um tempo com o pastor Albertino Correia, o tempo, né, deixou ele um pouco parado e assim sucessivamente. Ele me procurou e disse assim: pastor, eu gostaria de saber, e eu vi muita sinceridade nele, se a igreja me aceita de volta. Eu creio que o irmão Isaías vai lembrar, nós estávamos dentro da sua casa, eu disse para ele assim: irmão Isaías, Cristo te aceita. Às vezes nós, como pessoas, queremos colocar alguns obstáculos, mas eu disse para ele, falei assim: irmão Isaías, Cristo quer você de volta, Ele quer você no caminho de Deus. E aí então a irmã Renilza, que é a sua esposa, fique de pé, irmã Renilza, faz favor. Ela foi bastante sincera, falou assim: pastor, por enquanto eu vou seguir o meu esposo e eu só vou acompanhar. Por volta de 30, 40 dias depois, eu estava fazendo um culto e a irmã veio desesperada e falou comigo, falou assim: pastor, eu quero me reconciliar também, eu quero me reconciliar com Deus. Eu disse para ela assim: o irmão Isaías sabe disso, que eu sabia que isso ia marcar bastante para ele. Me desculpe se por acaso eu fiquei tão animado, tão satisfeito em ver Deus fazendo aquilo na vida desses irmãos. Eu falei: isso é o que Deus tinha para mim, isso faz parte da minha batalha daqui para frente. Eu tenho um compromisso com essa igreja. Então eu disse para ela, falei assim: não fala nada para o irmão Isaías, vamos fazer uma surpresa para ele. Quando terminou o culto, eu anunciei a vinda dessa irmã para a casa de Deus. Então foi tão maravilhoso que o irmão Isaías se emocionou, a igreja se emocionou, e daí logo em seguida veio o irmão Marcos, também batizado nessa mensagem, filho do irmão Euclides, e também aceitou reconciliar. E aí eu gostaria agora de convidar a esposa do irmão Marcos para ficar de pé, a irmã Elisiane, a irmã Camila, filha da irmã Elisiane, e o irmão Odair, para ficarem de pé. Através, irmão Euclides, daquele pedido, daquele desejo que o senhor tinha no seu coração, essa família que o senhor tanto almejou, que o senhor tanto desejou, essas irmãs pertenciam a uma determinada denominação, e elas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, estão aqui hoje dando testemunho,
Isso prova para nós, irmãos, que quando há um fundo clamando, como diz o profeta, existe em algum lugar um outro fundo para responder. Estão aí, estão batizadas, estão sendo submissos à voz do guia do Espírito Santo, e isso só me traz mais responsabilidade sobre os meus ombros, sobre o ministério que Deus tem me dado para mim. Eu agradeço a Deus. São pessoas que têm dedicado a sua vida. Quando eu disse que vinha para cá, eles disseram: nós vamos te acompanhar, pastor, nós vamos junto com você aonde ter que ir. Em todos os nossos trabalhos que nós fazemos, há essa fidelidade, não só dele, dos outros também, que congrega conosco lá na região. Então eu sempre digo assim: nossa igreja, ela nos acompanha. Isso para nós como ministro é muito gratificante, saber que você vai para o culto porque você tem alguém esperando por você lá. Deus abençoe a todos. E o irmão Euclides, fica só um pouquinho de pé, os outros podem se assentar. Eu gostaria de convidar aqui os irmãos e os que estão aqui também nos visitando, que faz parte dessa família, que são ali do Curumbataí, junto com o irmão Euclides. Eu gostaria de convidar a minha irmã, a Gilda, para ficar de pé. Ela está aqui? Gilda, essa daqui, ó. Essa é a minha irmã mais velha. Ela é batizada há muito tempo na mensagem, já é conhecida, congregou e está aqui para ser tutelada pelo pastor Albertino Correia, que é o pastor da região aqui. Ela é a minha irmã mais velha, é uma mãe para mim hoje, né? E através dela, do irmão Euclides, nós estamos aqui também. Tem um irmão lá atrás, Honorinho, o irmão lá atrás lá é irmão Laurindo. Irmão Laurindo, por favor, fica de pé. O irmão Laurindo é o genro do irmão Euclides, também conhecedor, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, está nos acompanhando a pedido do pastor Albertino Correia. Nós estendemos o convite para ele. E aí eu gostaria de convidar também todos os meus sobrinhos para que fiquem de pé. Eu vi que chegaram alguns deles aí agora. A esposa do irmão Laurindo também. Isso, meus sobrinhos, sobrinhas. Tem mais alguns que estão vindo, é que eles têm alguns compromissos, mas também estão vindo. E todos que moram no Curumbataí, fica de pé, faz favor ali. Todos que moram na região do Curumbataí. Isso, essa aqui é a esposa do irmão Euclides. Então, tem mais gente, eu sei que tem mais gente lá que estão vindo. A gente estamos aqui, irmãos, com um propósito de fazer o que, pastor Albertino? Darmos a mão de companheirismo. Mostrar para vocês, irmãos, que estão aqui nessa região, Deus colocou esse anjo, bem entendido, tem anjo celestial e anjo que Deus colocou na terra. Ele é o anjo de vocês aqui. Através do Espírito Santo, o guia, Deus pode usar ele e guiar vocês em toda a verdade. Vocês creem assim? Que ele pode ser o anjo que Deus enviou para vocês aqui, para guiar vocês em toda a verdade? De repente o que eu ensino para a minha igreja, podemos fazer alguma coisa que desaponte vocês, mas o guia que está nele nunca vai desapontar vocês, nunca vai deixar vocês desamparados. Mas vocês têm que estar ao lado do seu pastor, ao lado do seu guia. Vocês têm que acreditar na mensagem que através dos seus lábios sai para dirigir a alma de vocês até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. Pode se assentar. E meus agradecimentos por esta oportunidade. Peço desculpa por tomar um pouquinho de tempo, mas eu tinha que fazer isso, estava no meu coração de fazer isso por eles e pelos nossos que também vieram até aqui. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Aleluias. Graças a Deus por essas almas que chegaram até Ele. Amém. Talvez você ache que isso é cansativo. Não, isso é honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. São testemunhos de vida que a pessoa talvez nem esperava que isso tudo fosse acontecer em sua vida, e hoje está acontecendo. Um dia pode ser com você,
então esteja em oração